Olá! Hoje a gente vai decifrar o número mais falado da economia, o Produto Interno Bruto, o famoso PIB. Ele está em todo lugar, né? No jornal, nas decisões lá de Brasília e sim, ele mexe diretamente com a nossa vida. Vamos entender de vez como isso acontece. Pode parecer uma pergunta meio aleatória, não é? Mas é ela que nos joga direto no centro da economia. A resposta, na verdade, conecta três peças que são chave: o PIB, a inflação e a taxa de juros. Vamos ver como essa engrenagem funciona na prática. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, o que é o PIB. Depois, o que faz ele se mover. A gente vai ver também a diferença crucial entre crescimento real e nominal, questionar se um PIB alto significa riqueza para todo mundo e, por fim, a parte que mais interessa, como tudo isso mexe com o nosso bolso. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo básico do básico. Afinal, o que é esse tal de PIB? A melhor maneira de pensar nele é como um grande termômetro. Ele mede a febre da economia de um país. Se ela está aquecida, se está mais fria ou se está ali em equilíbrio. Olha só, a definição oficial lá do IBGE diz que o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais. E essa palavrinha finais é a chave de tudo. Pensa comigo, o país produz trigo, esse trigo vira farinha e a farinha vira o pão. O que o PIB vai contar? Só o valor final do pão. Por quê? Porque o preço do pão já inclui o valor da farinha e do trigo, entende? É um jeito inteligente de não contar a mesma riqueza duas, três vezes. E aqui, ó, tem um ponto que muita gente confunde. O PIB não é o tesouro do país, tipo, toda a riqueza que já foi acumulada ao longo da história. Nada disso. Ele é um indicador de fluxo. Ele mede a nova riqueza que foi gerada num certo período. Se um país parasse de produzir tudo por um ano, o PIB dele seria zero, mesmo com toda a riqueza guardada. Fez sentido? Beleza, já entendemos o que o PIB mede. Mas agora, vamos abrir o capô para ver o que faz esse número gigante subir ou descer. Quais são os motores que movimentam a nossa economia? A resposta está nessa fórmula aqui. Parece coisa de matemática, mas olha, ela é bem mais simples do que parece. Ela basicamente soma as quatro grandes maneiras de gastar dinheiro dentro de uma economia. Cada letra dessas é um motor que empurra o resultado final para cima ou para baixo. Vamos quebrar essa sopa de letrinhas, então. O C é o consumo, ou seja, tudo que as famílias gastam. O cafezinho, as compras no mercado, sabe? O I é o investimento das empresas, tipo uma nova fábrica, um trator novo. O G, fácil, né? Gastos do governo, em escolas, hospitais, estradas. E o X menos M é o saldo do nosso comércio com o resto do mundo. Tudo que a gente vende para fora, as exportações, menos tudo que a gente compra de lá, as importações. Soma tudo isso e pronto, temos o PIB. Mas atenção aqui! Um PIB maior não quer dizer necessariamente que o país produziu mais coisas. Às vezes, o que subiu foram só os preços. Por isso que é importantíssimo a gente saber separar o que é crescimento de verdade do que é só o efeito da inflação. A diferença é bem tranquila de entender. O PIB nominal é tipo uma foto da economia com os preços de hoje. Claro que ele vai ser afetado pela inflação. Agora, o PIB real, esse é o que importa de verdade. Ele pega os preços de um ano específico lá atrás, um ano base, para a gente conseguir comparar e saber se, de fato, o país produziu mais carros, mais comida, mais serviços. É a medida real do crescimento, sem o barulho da inflação. Então a gente pode pensar, se o PIB está subindo, é sempre uma boa notícia. Será? Nem sempre. Um número grandão pode esconder muita coisa. Um PIB maior significa automaticamente que o país ficou mais rico para todo mundo? Para tentar deixar esse número mais pessoal, criaram o PIB per capita. A lógica é simples. Pega o PIB total e divide pelo número de pessoas no país. É uma média, uma tentativa de ver quanto daquela produção toda caberia a cada pessoa. Só que, como toda média, o PIB per capita pode enganar, e muito. Esse estudo aqui, por exemplo, é bem revelador. Ele mostra que, na maioria dos estados brasileiros, o bem-estar das pessoas, a qualidade de vida real, é bem inferior ao que o PIB per capita sugere. Ou seja, o dinheiro, por si só, não conta a história toda. A questão é a seguinte: o PIB é uma ferramenta super útil, mas tem limites. Ele não diz nada sobre como a renda é dividida, não mede qualidade de vida, avanços em saúde ou educação e ainda ignora toda a economia informal, que no Brasil é gigante. Ele é uma peça importante do quebra-cabeça, mas está longe de ser o quadro completo.
E agora sim, a gente chega na parte mais prática. Como é que toda essa teoria afeta as finanças no dia a dia? A conexão final entre o número gigante do PIB e o nosso bolso está na dança dele com os juros e inflação. Eu gosto muito dessa analogia do motor. PIB, inflação e juros, eles são totalmente interligados. Se você mexe em uma peça, as outras sentem na hora. É um ciclo que não para de ação e reação. E esse ciclo costuma funcionar mais ou menos assim, ó. O PIB sobe, a economia esquenta, as pessoas têm mais grana e começam a consumir mais. Com todo mundo comprando, a demanda aumenta e os preços sobem. Isso é a inflação. Aí, para controlar essa alta de preços, o que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros, a nossa Selic. Com juros mais altos, pegar crédito fica mais caro. Isso desanima o consumo e o investimento, o que acaba freando a economia e, no fim das contas, a própria inflação. E o impacto disso no nosso bolso é imediato. Selic alta, financiar um imóvel ou um carro fica mais caro. Por outro lado, quem investe em renda fixa, por exemplo, vê o dinheiro render mais. Selic baixa, o cenário vira de cabeça para baixo. O crédito fica mais barato, o que incentiva o consumo, mas, em compensação, o rendimento da poupança e de outros investimentos mais conservadores, esse aí cai. E isso tudo nos traz para uma reflexão final. Entender o PIB não é só curiosidade, é uma ferramenta para a gente tentar se antecipar. Então a pergunta que fica no ar é a seguinte: com a economia dando sinais de um novo ciclo, as estratégias financeiras de cada um estão preparadas para o que vem aí? Ou será que ainda estão presas ao cenário que, olha, já ficou para trás? É algo para se pensar, não é mesmo?